Cada vez mais pessoas estão morando em condomínios e a proximidade com vizinhos muitas vezes gera conflitos. O que diz a lei sobre essa situação? Acompanhe na reportagem. 46 apartamentos e cerca de 140 moradores. Cada um com uma rotina e hábitos, convivência que muitas vezes sai da harmonia. Seu Alfredo mora no prédio que fica na Asa Sul, em Brasília, há cerca de 20 anos. Ele conta que já teve muitos problemas com vizinhos por conta de vazamentos. Já tive conflito, sim. Tanto com o morador de baixo, e o vazamento era no meu apartamento, e com o de cima. Mas quando a conversa não resolve, o jeito é chamar o síndico. A gente teve que entrar na justiça, sim, com a inadimplência. Quando eu entrei, tinha muita inadimplência. Agora as coisas já estão bem resolvidas. Já tive que entrar na justiça. Vazamento, igual o senhor Alfredo falou. Tive que entrar na justiça. Sabe? Mas aí resolveu. Entendeu? Então a gente resolve quando não dá mesmo, no caso extremo. Aí a gente vai para a justiça. Mas agora, sabe, meu condomínio, graças a Deus, ele é bem tranquilo. Os conflitos mais comuns são barulho, produzido por crianças, cachorro, toque-toque do salto alto, reformas e som alto. Estacionar em vaga de garagem errada, uso do cigarro em áreas comuns e desrespeito às regras do condomínio quando é utilizado o salão de festas e piscina. O Código Civil garante que cada condomínio, seja residencial ou comercial, tem o direito de estabelecer regras internas de segurança e de boa convivência. Segundo a legislação, a administração do condomínio deve realizar uma convenção para definir se o uso do conjunto de imóveis será para moradia ou comercial. Depois disso, deve ser realizada uma assembleia para definir regras de convivência e de uso das áreas comuns. Apesar do Código Civil ter um capítulo sobre o tema, existe uma divergência de jurisprudência em alguns estados, e isso por conta da Lei 4.591 de 1964, que não foi revogada com o Código Civil e também trata do tema. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio do Jornal da Justiça hoje o advogado Délcio de Oliveira. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, com o novo Código Civil, qual é a legislação que prevalece? Qual é a legislação que vale para esse tema condomínios? E como fica a lei 4591, de 64/64, diante da aprovação do Código Civil? Esse é um grande problema que nós encontramos. Por exemplo, no estado de São Paulo, o TJ de lá, ele entende que do artigo 1º ao 27º da Lei 4.591 de 64, a lei teve revogação no que tange ao Código Civil. Já o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entende diferente, que são leis harmônicas e que podem conviver em paralelo, desde que a Lei 4.591 de 64 não venha a afrontar o Código Civil. Porque isso é uma regra da legislação brasileira, que uma lei ordinária de mesma hierarquia mais nova, ela sobrepõe aquilo que for contraditório com a lei mais antiga. Então, ao nosso ver, em virtude do que já vem decidindo o próprio TJDF e alguns outros estados, as duas estão em vigor. Porém, em alguns aspectos, como por exemplo, a multa condominial, que na 4.591 de 64 era de até 20%, não tem valor, porque o Código Civil estabelece que é até de 2%. Então, nós temos essas duas questões, e que, efetivamente, só quando o STJ julgar uma estratificação de jurisprudência é que, efetivamente, teremos uma posição de que, se a Lei 4.591 de 64 está valendo ou não. Lembrando que o Código Civil, nas suas disposições transitórias, não traz expressamente a revogação desta lei. Em sendo assim, teoricamente, não deveríamos discutir a existência dela ou não. Convenções de condomínio, né? O novo Código de Processo Civil impõe uma atualização dessa convenção? É outra questão muito interessante, porque na parte transitória do Código Civil estabelece que nenhuma convenção ou contrato poderá sobrepor o que dispõe o próprio Código Civil. E lá também falava que, efetivamente, todas as pessoas jurídicas deveriam atualizar o seu contrato social e estatuto. Só que condomínio não é pessoa jurídica. Condomínio é um ente jurídico despersonalizado. Então, a jurisprudência vem caminhando no sentido da inexistência da obrigatoriedade. Porém, o não ser obrigado não quer dizer que não existe a conveniência. Porque uma convenção feita à luz de uma legislação que grande parte já não está em vigor, porque houve a derrogação da mesma, pode causar transtornos e dificuldades da administração do condomínio. Então, a nossa orientação é:
devemos fazer, sim, a atualização da convenção. Apesar de ser um documento que, efetivamente, ele tem um rigor e tem certos critérios, a atualização é necessária. Porém, o regimento interno, por ser muito mais dinâmico, ele deve ser adequado de tempos em tempos para verificarmos se aquela coletividade teve uma mudança ou não de faixa etária, de tipo de habitação e tipo de ocupação. Doutora, a gente viu aí na reportagem da Fernanda as principais reclamações, os principais temas de conflito dentro de condomínios, né? E quais desses conflitos costumam chegar à justiça com maior frequência? Toma uma demanda aí maior. O barulho é um grande problema que existe, né? Porque o barulho em condomínio, ele causa um incômodo tão grande que nós podemos ter até 2 ilícitos penais capitulados neles. Nós podemos ter a contravenção de perturbação da paz, que está no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, ou podemos, inclusive, chegar ao ponto de termos um crime ambiental por poluição sonora. Então, é uma coisa tão constrangedora, um problema tão grande que, em regra, isso vai desaguar no Poder Judiciário. Por quê? Porque aquela pessoa que tem o seu estudo, o seu trabalho, o seu descanso e o seu sossego efetivamente abalado, ele pode, inclusive, ir à justiça na esfera criminal, também na esfera civil. Mas nós temos eu sempre brinco que nós temos aquela lenda que existe a lei do silêncio. Não existe uma determinada lei do silêncio. É um ordenamento jurídico todo que, inclusive, com normas da ABNT, que estabelece a quantidade de decibéis na localização, seja residencial, seja comercial, seja mista, hospitalar. Então, nós temos uma série de situações que nós podemos medir a quantidade de barulhos que aquele ente ou aquela pessoa ou aquela coletividade pode emitir. E essa quantidade ela pode ser vista fora do ambiente ou dentro do ambiente. Então, nós temos todo um arcabouço jurídico que efetivamente deve ser observado. Por isso que a convenção e o regimento interno são importantes. Que para a coletividade condominial, residencial ou comercial, o que se observa é a convenção e o regimento interno para verificarmos a questão do barulho. Tá ótimo, doutora. A gente volta nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar com o advogado Délcio de Oliveira, que está aqui hoje no estúdio do Jornal da Justiça para falar dos condomínios, dos principais problemas de condomínio e como se resolve essa demanda, né, doutor? Condomínio pode proibir a permanência de animal no local? Ou seja, vamos supor que a pessoa compre um apartamento num condomínio e tem um animal de estimação e queira levar esse animal junto porque faz parte ali da coletividade, da família. Pode chegar à justiça, a pessoa pode discutir isso na justiça se um condomínio proibir a permanência de animais? Esse é um problema que comumente está chegando às vias da justiça. Porque, efetivamente, a criação de animal é uma coisa muito íntima, envolve muito amor, muita afeição. O que eu sempre digo é o seguinte, qualquer pessoa, antes de querer comprar ou alugar um apartamento, ele deve conhecer a convenção e regimento interno, a fim de que ele verifique se efetivamente aquela localidade quer ou não a permanência de animais. Mas não é só o fato da convenção ou do regimento interno proibir a criação de animais é que vai acarretar essa proibição. A jurisprudência é muito dinâmica nesse sentido e ela vem evoluindo há algum tempo e se adequando efetivamente ao que diz a Lei 4.591 de 64. Lá o artigo 10 diz que é proibido à pessoa ocupante do imóvel causar qualquer tipo de desassossego, insegurança ou insalubridade. O que a maioria da jurisprudência vem entendendo? De que, para que o animal não possa estar dentro do âmbito familiar de uma pessoa que ocupa um apartamento, os demais moradores ou até o condomínio devem comprovar que aquele animal ele não está apto a morar e habitar naquele local. Então, ele tem que demonstrar que aquele cachorro late o tempo inteiro, que aquele cachorro ele tem dificuldades de comportamento, ele é agressivo, ou o próprio tamanho, porque nós já tivemos processos de pessoas que tinham 4, 5 cachorros pitbulls no apartamento. Isso realmente não pode. E aquele cachorrinho, aquele pequenininho, que na presença do dono não late, mas efetivamente algumas raças, igual o poodle, nada contra a criação de animais, mas quando o poodle está na presença do proprietário, ele não late. Mas quando o proprietário sai para trabalhar, ele não para de latir, porque é a carência que tem. Então, tudo isso é levado em consideração. O Poder Judiciário, em regra, não aplica friamente a letra da lei. Alguns juízes ainda entendem. Se houver a proibição, não poderia ter, porque aquilo é a vontade daquela coletividade. Mas a jurisprudência tem se evoluído no sentido de verificar caso a caso. Então, se o animal causar insossego, insegurança ou insalubridade, ele não pode ficar. Não o fazendo dentro das regras de usar coleira,
não deixar fazer festa nas áreas comuns, manter vacinado, não deixar odores demais, não deixar latir, aí o Poder Judiciário vem flexibilizando a norma e permitindo a permanência. Doutor, uma pessoa pode chegar a ser expulsa do condomínio onde mora? Em que circunstâncias isso pode ser pensado? Essa é uma pergunta que eu escuto há muitos anos. Como eu estou nessa área de direito condominial há mais de 20 anos, quando eu fui escrever um livro que eu tenho, e nas aulas que eu dou, todo mundo faz essa pergunta. Por quê? O Código Civil, quando foi tratado no Congresso Nacional, dizia-se que no 1337, no seu artigo 1337, iria trazer a previsão de excluir a pessoa do âmbito condominial. Mesmo que o Código Civil tivesse essa previsão, não teria valor, porque efetivamente a Constituição Federal garante a todos o direito de moradia e de propriedade. Então não pode uma lei hierarquicamente inferior à Constituição Federal impor uma obrigação dessa. Como sequer veio ao escrito, ou seja, não consta no Código Civil, isso tornou-se uma lenda. Mas não quer dizer que não existem sanções, porque lá está previsto que o condômino que reiteradamente não cumprir com suas obrigações ou reiteradamente tiver um comportamento antissocial, poderá ser multado em até 10 vezes a taxa condominial. Isso pode levar a uma exclusão? Pode. Imagine a senhora, um condomínio com a taxa condominial de R$1.000, uma pessoa que recebe uma multa de 10 vezes a taxa condominiais por 2 ou 3 vezes, ele pode inclusive vir a perder o apartamento ou ter o contrato de locação rescindido pelo valor, que é um valor muito alto em relação a multas. Agora, obviamente, o Poder Judiciário pode dar uma determinação para aquela pessoa se incluir na vida condominial e deixar de cometer alguns atos, sob pena de, inclusive, retirá-lo momentaneamente do convívio. Isso é possível e já tivemos decisões nesse sentido. Mas não existe previsão legal expressa da retirada do condômino. Expulsão. Tá ótimo. Muito obrigada pela participação. A gente poderia ficar horas e horas falando sobre esse assunto. São muitas dúvidas, né, doutor? Mas com certeza não faltarão novas oportunidades. Obrigada pela participação. Sempre um prazer atendê-los. Até uma próxima.